Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, Chayana, filha dele, que traz para você a mensagem de Deus da maneira como o Senhor tem colocado no meu coração fazer. Nenhum ser humano é totalmente conhecedor da palavra de Deus, nem mesmo aqueles que se aprofundam nos estudos. Mas à medida que você busca no próprio Deus conhecer a palavra dele, você minimiza muito as chances de você errar naquilo referente à palavra de Deus. Então, o objetivo aqui do nosso canal é trazer a palavra verdadeira, a palavra na íntegra, com uma linguagem mais acessível, mais simples, para facilitar a compreensão. Mas o nosso compromisso é esse. Nosso compromisso não é agradar ouvidos, não é seguir modas, mas o compromisso desse canal é, baseado no que diz a palavra de Deus, trazer a mensagem do Senhor. Então, você é muito bem-vindo e hoje eu quero fazer uma análise com vocês, bem breve, a respeito de um versículo que se encontra no livro de Jó. Eu vou ler, tá logo no primeiro capítulo, e depois nós vamos falar rapidinho a respeito do que esse versículo pode trazer de aprendizado para a nossa vida. Livro de Jó, capítulo 1, versículo 21. E disse Jó: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Nu saí do ventre, nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A história de Jó, até para quem não é familiarizado com a Bíblia, é bastante conhecida. Jó foi um homem que viveu no Oriente Médio há muito tempo. E ele se tornou um homem rico, materialmente falando, mas espiritualmente também. Porque logo no começo da história da vida de Jó, nós vemos que ele tinha rebanhos, ele tinha propriedade em terra, servos, ele tinha gado, ele tinha ovelhas, ele tinha dinheiro em si. Era rico materialmente, humanamente falando, mas também Jó era rico espiritualmente. Só para a gente poder contextualizar, logo no primeiro versículo do livro de Jó diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Ele era íntegro, ele era reto e ele era temente a Deus. E por ser temente a Deus, ele se desviava do mal. E esse homem, ele agradava a Deus, a ponto do próprio Deus falar para Satanás: você está vendo o meu servo Jó? Como ele é íntegro, como ele se desvia do mal, como ele teme a mim. E aí Satanás, ele vai falar para Deus: ué, mas Jó teme a Deus à toa, em vão? Você tem enchido a vida de Jó com bênçãos, abençoa o trabalho das mãos dele, tira tudo que ele tem, toca nas coisas dele, para ver se ele vai continuar temendo a Deus. E aí o Senhor permite que Satanás tenha controle, autoridade sobre tudo que Jó tinha, menos a própria vida de Jó. Então Deus vai falar: sobre Jó você não toque a mão. E aí Satanás começa a obra dele na vida de Jó.
Jó vai perder as suas riquezas materiais, Jó vai perder seus servos. Dentro em breve, se Deus permitir, eu farei um vídeo falando a respeito da vida de Jó de maneira detalhada. Hoje eu quero focar no versículo 21 do primeiro capítulo. Eu só estou dando aqui uma contextualizada para que quem não conhece a história entenda como Jó chega nesse momento de dizer: eu nasci nu, voltarei nu, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então eu estou trazendo aqui um contexto. Satanás vai tirar as coisas que Jó tem, não apenas as coisas, mas ele vai tocar nos filhos de Jó. Ele tinha 7 filhos homens, 3 filhas, e todos esses 10 filhos serão mortos em um único dia. Então Jó vai se ver sem os filhos, sem o dinheiro, sem seus bens, seus rebanhos, seus servos, e depois Satanás vai tocar na carne de Jó. Nascerão tumores, Jó vai sofrer muito na sua própria saúde. A Bíblia não nos relata precisamente qual o tempo que durou o sofrimento de Jó, mas haja vista a intensidade das desgraças que ocorreram na vida dele, um dia já seria o suficiente para qualquer ser humano. Pode ter durado 1 ano, pode ter durado mais, pode ter durado menos, mas você há de convir que perder filhos, perder bens materiais, perder saúde, a pessoa não precisa passar por um período muito grande para sofrer, porque são coisas muito intensas e muito duras de qualquer ser humano passar. Mas o que eu quero trazer para vocês hoje, e como eu falei, assim que Deus me permitir, eu trarei um vídeo para detalhar a vida de Jó e também trazer o desfecho final, o que vai acontecer com a vida de Jó. Mas hoje eu quero focar nessa frase, nesse testemunho que Jó vai falar, como nós vimos aqui no primeiro capítulo, no versículo 21. Jó tinha recebido notícias muito duras. À medida em que um servo que tinha escapado conseguia trazer-lhe uma notícia ruim, esse ainda falava e chegava outro com uma notícia ruim. E este ainda falava quando chegava outro com outra notícia ruim. Então Jó ele vai experimentar um longo período de provações. E ele vai se questionar por muitas vezes: o que eu fiz para merecer tamanho sofrimento? Qual foi o erro que eu cometi? E ele começa a buscar compreender o que tinha acontecido. Talvez muitos de nós já tenhamos também nos questionado: o que eu fiz de tão grave para merecer um sofrimento tão intenso? Todos nós sabemos que nós erramos. E apesar de Jó ser descrito na Bíblia como um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal, ele oferecia para Deus sacrifícios para que os seus filhos, que tinham o costume de dar banquetes regados a comida e bebida, que duravam dias, para que seus filhos, se porventura tivessem pecado contra Deus, eles pudessem ser perdoados através daqueles holocaustos que o pai oferecia, de acordo com a quantidade de filhos que ele tinha. Ele chamava os filhos, ele os santificava depois desses banquetes. Então, apesar de todo esse comportamento aprovável, louvável de Jó, não podemos abrir mão de fato entender que ele era um ser humano. E como todo ser humano, Jó tinha também as suas falhas.
A Bíblia não vai dar enfoque nisso. Mas se nós pudermos deduzir, dedução não é colocar palavras na Bíblia. Dedução nos traz a possibilidade de nós compreendermos coisas que não estão específicas nos textos. Nós podemos deduzir que se os filhos de Jó não tinham o mesmo comportamento do pai, eles eram dados a excessos de comida e bebida, porque assim nós compreendemos esses banquetes. Cada data era feito na casa de um dos filhos. As filhas participavam. Banquetes regados a comida e bebida. E depois o pai os santificava e oferecia a Deus holocausto. Se o próprio pai fazia isso, isso já pode nos dar indícios que nos levam a deduzir que os filhos não eram tão tementes assim a Deus como o pai. E isso nos leva ao outro ponto em relação à humanidade de Jó. Talvez Jó tenha falhado em algum momento na criação e educação dos filhos, talvez sendo um pai muito permissivo, ao ponto dos filhos não serem tão retos quanto ele. Talvez os filhos fossem mais distantes de Deus, também pelo fato de Jó possivelmente ser um pai mais permissivo, talvez não ser muito rígido. Então a Bíblia não nos traz essa informação. Como eu falei anteriormente, nós podemos deduzir, supor, não afirmar, mas nós podemos deduzir que talvez Jó possa ter falhado em algum momento na criação desses filhos. E isso vai culminar, possivelmente, em toda essa rotina de festejos e banquetes com bebidas e comidas que eles comumente davam. Por que eu digo isso? Precisamos humanizar Jó, senão vamos acabar enxergando Jó como um ser superior, e ele não era. O texto deixa claro, havia um homem na cidade de Uz. Jó era um homem, como eu e você, um ser humano, sujeito a falhas e tinha seus defeitos, apesar da Bíblia não identificá-los. Mas Jó ele vai ter um comportamento crucial que vai nortear os próximos dias da vida dele no período do sofrimento. Ele vai reconhecer Deus. Depois que ele recebe aquelas notícias, ele vai reconhecer Deus e ele vai testemunhar. Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. Ele está reconhecendo que tudo que ele tinha, Deus deu. Ele não nasceu com nada daquilo. Ele vai dizer, Deus deu e Deus tomou. Ele reconhece a autoridade de Deus sobre a vida dele. Foi Deus quem me deu e aprouve a Deus tomar de volta. E ele diz, bendito seja o nome do Senhor. Jó confessa o nome de Deus e ele bendiz a Deus. Num momento de profunda dor, seria terrível receber a notícia que ele perdeu um filho e lhe restaram 9. Ele recebeu a notícia que ele perdeu os 10 filhos no mesmo momento. Jó reconhece a mão de Deus naquela situação. Isso mostra o temor de Jó e o reconhecimento que tudo acontece por permissão de Deus, seja bom ou mal. Porque muitas vezes o ser humano atribui ao diabo
coisas ruins que acontecem, atribui ao azar, atribui a terceiros e muitas vezes atribui a ele mesmo. Veja que na história de Jó fica claro, o diabo foi ali, aquele recurso, aquela mão, aquele agente que tocou na vida do Jó e abriu um período de provações. Mas ele fez porque Deus permitiu. Tanto é que no primeiro momento, porque terão 2 momentos, Satanás fala sobre os bens materiais de Jó, porque Deus abençoou. Deus fala, tudo que ele tem agora está sobre a sua autoridade, mas não toque nele. E aí vai ter um outro momento, porque Deus vai falar, você está vendo? Não adiantou de nada tocar nas coisas de Jó, ele continua sendo fiel a mim. E aí o diabo vai falar, carne por carne. O ser humano, se tiver sua carne tocada, a coisa muda de figura. E aí Deus permite que Satanás entre agora naquela etapa da saúde do Jó. E aí as coisas vão agravar para Jó, mas nem isso fará com que ele negue a Deus. Jó terá momentos de questionar, momentos de querer morrer, ele vai amaldiçoar o dia que ele nasceu. Jó vai ter o seu momento ali de revolta, mas ele não vai desandar, ele não vai amaldiçoar a Deus, como a sua esposa sugere. Jó vai se manter temente a Deus. É por isso que ele terá o desfecho que teve, que nós veremos, se Deus me permitir, quando eu fizer um vídeo detalhado sobre a vida dele. Mas eu deixo como sugestão de leitura que você faça a leitura do livro de Jó, tem 42 capítulos. Se você não conseguir lê-lo inteiro, pelo menos começa. Cada momento que você tiver, lê uma parte, marca onde você parou e vai avançando sem pressa para você compreender. O que eu quero deixar aqui claro hoje é a posição de Jó em relação ao seu sofrimento. Ele reconheceu que Deus tem autoridade sobre a vida dele. Reconheceu que aquilo que ele tinha, Deus entregou a ele. Filhos, família, dinheiro, bens, servos, casa, saúde, vida. Ele bendiz o nome de Deus em meio à dor. E nós podemos aprender com Jó. Nós bendizemos o nome de Deus quando tudo vai bem, quando tudo está dando certo. Mas no momento da dor, no momento da agonia, aquele momento que você deseja a morte, para que você possa descansar do seu sofrimento. Esse momento sombrio, nós provamos não para Deus, porque Ele conhece o coração do homem, mas nós provamos para aqueles que estão nos enxergando que nós permanecemos temendo a Deus. Nós provamos que nós permanecemos firmes em Deus. Essa é a mensagem que Jó nos traz. Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. Deus me deu e Deus
tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu deixo essa mensagem para você, mas também para mim. Que nos nossos momentos de dor profunda, de sofrimento avassalador, nós também consigamos fazer o que Jó fez, provar a nossa fidelidade a Deus. Deus nos dá muitos bens, mas talvez em algum momento Ele queira de volta. Nós vamos deixar de adorá-lo? Nós vamos deixar de temê-lo? Ou vamos fazer como Jó? Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, que essa reflexão fique na sua e na minha mente. E, se Deus permitir, até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe e que você busque a palavra de Deus. Não é buscar religião, é buscar a palavra de Deus. Busque a palavra de Deus e que Deus te abençoe.